Então, irmãos amados, nesta manhã maravilhosa, manhã de paz, de alegria, vamos à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Chegamos no capítulo 2, né? Nós faremos 10 versos de leitura aqui. Vamos ler do verso 1 até o verso 10. Esse capítulo 2, Paulo vai começar a falar sobre a salvação pela graça. Então, Efésios 2, versos 1 a 10. Ele, Deus, vos deu vida. Qual era a nossa condição? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nesses delitos e pecados, nos quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe, olha aqui, o príncipe da potestade do ar. Quem é ele? O Espírito que agora atua em quem? Na igreja? Não. Nos filhos da desobediência. Nós somos isso no passado? Sim, entre os quais também todos nós andamos outrora, em outro tempo, segundo as inclinações da nossa carne. A gente era escravizado pela carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora nós não somos mais o filho da ira, mas Deus entra em ação, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Qual era a nossa condição? Estando nós mortos, ainda estávamos mortos nos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Se eu não entender, meus irmãos queridos, bem esses 10 versículos, principalmente esses primeiros 5, 6 versículos, eu não vou ter clareza sobre o que é o Evangelho da Graça. Porque a maior parte da mentalidade daquilo que se fala que é a igreja evangélica, eles pensam que a pessoa é salva por praticar alguma coisa, por praticar alguma obra, pagar algum preço, dar dinheiro para a igreja, fazer jejum, frequentar a igreja todos os dias, fazer caridade. Na maior parte da mentalidade das pessoas, as pessoas pensam que são salvas pela prática religiosa, por pagar penitência, por ficar sem comer. E isso é uma mentalidade falsa que existe no meio da igreja. Nós já falamos muito sobre a graça de Deus, não vou explanar isso agora de novo. Então, se eu não entender o que Paulo quer dizer nesses primeiros versos do capítulo 2, eu vou ter dificuldade de entender que tudo já está feito e tudo é pela graça de Deus. Então, não esqueça. Você não é liberto por esforço, você não é liberto por jejum, você não é liberto por pôr óleo na tua cabeça, você não é liberto por subir no monte, por fazer corrente de libertação. Não. Você é liberto pela graça de Deus. Não é você que se liberta por alguma obra que você fez. Deus é que te liberta. O único libertador é Deus. Também a libertação vem pela graça. Então, o que Paulo começa a dizer aqui no verso 1 do capítulo 2? Olha lá. Ele vos deu vida. Em qual era a nossa condição? Olha a nossa condição aqui. Estando vós mortos nos delitos e pecados. Então tem que entender já essa parte de cara. O que Paulo está dizendo? Que Deus nos deu vida
Qual era a minha condição? Minha condição era de morte, eu estava morto nos delitos e pecados. Essa era a condição. Não foi, ele não me deu vida porque eu era um pouquinho melhor que alguém, eu me esforcei, eu paguei algum preço. Não, a minha condição era a condição de morte, sem reação nenhuma. Não é? Você vai lá no velório, o pastor vai muito em velório, né? E chega lá, está lá o morto, as pessoas estão chorando, a esposa está chorando, derrama uma lágrima no rosto dele, vem o filho, beija. Mas ele se desligou, ele está totalmente morto, ele não tem mais vida, ele não sente a lágrima da esposa no rosto dele, ele não sente o beijo do filho, ele nem vê ninguém chorando, ele se desligou, ele está totalmente sem reação. Se você der um beliscão nele, puxar o cabelo dele, né? Quem prepara o corpo para pôr no caixão faz tudo isso, né? Que o caixão ele só está bonitinho lá, mas ele estava meio duro, foi amarrado aqui, puseram uma coisa na boca dele, grudaram para a boca não abrir, né? Talou com uma massa, enfiou, entupiu o nariz de algodão para não sair o mau cheiro. Ele está ali, essa é a condição dele. É de morto, acabou a vida dele, ele não tem reação nenhuma. O que Paulo está querendo dizer? Nós estávamos mortos. A raça humana, assim, Jesus, é um monte de cadáveres, são mortos nos delitos e pecados. Está bem claro isso? Agora nós vamos trabalhar para você entender isso. Então a primeira coisa, eu já expliquei isso muito para os irmãos do passado, nós temos aqui mais da metade dos irmãos que estão aqui são gente nova aqui na igreja. Então vamos trabalhar para explicar a respeito disso. Não se sinta cansado. Você que já ouviu bastante sobre isso, não se sinta cansado. Eu preciso conhecer como isso aconteceu, como era o homem, como isso aconteceu. E para que nós começamos a dissertar sobre isso, vamos lá, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Você está em Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós temos que entender aquilo que somos. Então, vamos trabalhar no verso 23. Leia e acompanhe, olha lá. Vamos ver aqui a tricotomia do homem. O homem é espírito, alma e corpo. Então, 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus de paz, olha, Deus vai fazer uma obra completa. Vos santifique em tudo. Tudo o quê? Agora Paulo apresenta a nossa constituição, aquilo que você é. E o vosso espírito, a vossa alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama lá, e ele também o fará. Então Paulo apresenta o homem em 3 partes, é a tricotomia do homem, espírito, alma e corpo. O que nós somos? Espírito, alma e corpo. Com o meu espírito, onde está a semelhança de Deus? No meu espírito. Eu vou explicar isso daqui a pouco. O meu espírito é a parte do homem onde eu entro em contato com o mundo invisível de Deus, as ondas de Deus, o mundo sobrenatural de Deus. Quando Jesus fala sobre a verdadeira adoração, ele não fala que eu vou adorar a Deus com o meu corpo, vou adorar a Deus com as minhas emoções, não. Ele fala que o verdadeiro adorador vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Só se adora a Deus em espírito porque a substância de Deus, Deus é espírito. Então o espírito do homem é a parte do homem com capacidade de penetrar o mundo invisível, se relacionar com Deus, adorar a Deus, entender Deus, ouvir Deus. E a alma do homem, o que é? É a mente, a vontade e o mundo emocional. Então eu tenho a minha psique, a minha alma. Eu tenho uma mente que eu penso, eu tenho uma vontade, eu decido, eu vou comer isso, eu não vou comer aquilo, eu gosto disso. Eu tenho vontade, essa vontade dirige a minha vida. Entende? E eu tenho o meu mundo emocional, eu sinto um monte de coisas, eu tenho um mundo emocional, é a minha alma.
Então, quando eu estou sentindo emoções boas, emoções ruins, pensamentos bons, pensamentos ruins, a minha vontade, eu não quero comer, e como, né? É tudo a alma em movimento, não é o meu espírito. Está bem claro isso? E meu corpo tem os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. O meu corpo tem os 5 sentidos. Para que serve meu corpo? Com o meu corpo eu não consigo conhecer o mundo invisível, só com o espírito. Mas o meu corpo foi dado por Deus para mim conhecer o mundo material. Eu vejo, eu ouço, eu tenho olfato, eu provo, eu toco. Então você vai tocando as coisas, experimentando o olfato, ouvindo, vendo, né? Então você vai conhecendo o mundo material com o corpo. O corpo é um instrumento de conhecimento do mundo material. Mas ele é inútil com relação ao conhecimento do mundo espiritual. Porque vendo, ouvindo, tocando, eu não consigo conhecer o evangelho vendo, ouvindo, tocando. Então muitas pessoas querem um Deus na carne porque elas são dominadas pelo corpo e elas querem um Deus que elas se emocionam, que elas tocam, que elas vejam. Daí que vem os objetos orados, ungido, ponto de contato. A pessoa quer pegar coisa para ela crer, ela quer pegar o santinho, a cruzinha, dar um beijinho. Isso não tem nada a ver com Deus. Então, com o meu espírito, eu entro em contato com o mundo sobrenatural. A minha alma, eu tenho consciência de mim mesmo. Eu penso, eu tenho emoções, eu tenho uma vontade. Com o meu corpo eu pego informações do mundo visível, mundo físico, e é tudo depositado na minha mente, a mente da alma, que ela tem, é o HD, está tudo registrado lá as informações. Está bem claro como você é, como nós somos, espírito, alma e corpo. Agora vamos lá para Gênesis, porque se eu não entender Gênesis 3, eu não entendo o que aconteceu com o homem. Então vamos lá. Gênesis capítulo 1. Esse está fácil de achar, né? Gênesis 1. Preste atenção, receba isso com calma, meditando, né? Vamos ver o verso 26. E depois o capítulo 2 também. Verso 26 é a criação do homem. Também disse Deus, Gênesis 1, 26, façamos o homem no plural. Deus não está aqui sozinho, ó. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. No capítulo 2, vamos ver como isso aconteceu. Verso 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, preste muita atenção nisso, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Uma alma vivente. Então você tem que entender, isso aqui é o arroz com feijão, para você entender por que estamos mortos. Então, como é que Deus formou o homem? Ele pegou do pó da terra, formou como se fosse, só para você entender, como se fosse um boneco, mas tudo direitinho, só que o homem não tinha vida. Agora Deus vai soprar sobre o homem. E soprou, o que é um sopro? É uma coisa que vem de dentro de você e sai pela boca. O sopro de Deus é uma coisa que vem das suas entranhas, da sua própria natureza. Então, quando ele pega, esse boneco já está feito do pó da terra, só que não tem vida, está inerte. Quando Deus vem e sopra sobre o homem formado do pó da terra, é como se Deus pegasse uma parte de si mesmo, uma partícula de si mesmo, um sobrenatural, e pusesse dentro deste boneco feito do pó da terra, que era o homem. E quando essa partícula de Deus, essa partinha de Deus entra nesse boneco, está aí, o sobrenatural se liga no natural, é formado a alma do homem. O homem acorda e ele é feito uma alma vivente. Recapitulando,
Quando Deus vem e sopra, o sopro vem de dentro de Deus, como se Deus pegasse uma partícula de si mesmo e soprou, saiu de dentro das entranhas de Deus. Quando esse sopro entra naquele corpo morto ainda, feito do pó da terra, quando o sobrenatural de Deus entra ali, o homem acorda e é ligado. A liga do sobrenatural com o corpo natural é formada a alma do homem. O homem passa a ser uma alma vivente. Então, onde está a imagem e semelhança de Deus? Deus é espírito. Este sopro, a imagem e semelhança de Deus é o espírito do homem, aquilo que o homem, essa parte que Deus injetou dentro do homem ali, feito a imagem e a semelhança de Deus. Então Deus cria um homem fantástico, um corpo para conhecer todo o planeta, se alimentar dos frutos. O homem não comeria carne até então, ele só se alimentaria das árvores, do fruto do jardim, né? Um homem com uma alma, uma mente boa, ele deu nome a todos os animais que existem na face da terra, uma mente boa. E um espírito para se comunicar com Deus. Na viração do dia, vinha Deus conversar com o homem não tinha dificuldade em conversar com Deus. Deus não aparecia lá em forma de homem, com um corpinho para conversar com ele. Deus, através do mundo invisível, se comunicava com ele, e Adão não tinha problema de se comunicar com Deus. Tinha facilidade, porque ele era espírito também. Está entendendo isso? Se comunicava, Adão não tinha problema em se comunicar com o mundo invisível de Deus, porque ele era espírito. A imagem e semelhança de Deus lá no espírito estava ali. Então um homem fantástico se comunicava com o mundo invisível, tinha consciência de si mesmo, tinha lá sua mente, sua inteligência. Você não vê que Adão era angustiado, Adão tinha medo, Adão não tinha nada, Adão era feliz ali. E um corpo para codificar e aprender tudo sobre o mundo material. Um homem fantástico. Não tinha doença, não tinha fraqueza. Adão não passou por um ventre materno. Adão foi criado já adulto. Adão e Eva já foram criados adultos. Imagina como era o mundo naquele jeito, uma coisa fantástica, um jardim com frutos para todo lado, uma beleza, uma coisa maravilhosa. Está me acompanhando nisso? Então esse homem está pronto. Deus pôs ele lá, deu a terra para ele governar, sujeitar. Ele seria o administrador do planeta. E só deu uma ordem para esse homem: olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Onde está isso? Vamos lá. Aí em Gênesis mesmo, capítulo de número 2, vamos ler, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus criou o homem, só deu um mandamento para ele: você pode se alimentar de todas as árvores do jardim, menos dessa. O dia que você comer, vai acontecer uma coisa com você, você vai morrer. Vai morrer. Estamos indo? Ele só tinha que obedecer isso, nada mais. Agora, vamos ver que o homem comeu. Você já sabe isso? Pode me ensinar. Então vamos ao capítulo 3, que é a queda do homem agora. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Quem é a serpente? Lá em Apocalipse se fala, a antiga serpente, que é Satanás e o diabo. Disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Agora a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher foi tentada nisso. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, deu ao marido, ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si.
Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, homem e mulher, por entre as árvores do jardim. Clamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz porque tive medo. Já tinha mudado, já teve medo e me escondi. Até aí. Então vem a serpente, trabalhou ali na mente da mulher, distorceu a palavra de Deus, e a mulher, com aquela tentação de comer a árvore, ser como Deus, ter conhecimento do bem e do mal, comeu e deu ao marido, ele comeu. Agora, Deus não havia dito que eles morreriam? Sim, mas eles continuaram vivos. É aí que a gente tem que começar a entender o que aconteceu. Mas Deus havia dito que eles iriam morrer, e eles continuaram vivos, pastor. Então eles não morreram? Morreram. Aonde foi que eles morreram? Aquele sopro, a partícula de Deus, lá no Espírito, a semelhança de Deus. Quando eles comeram do fruto, eles morreram lá no profundo, no Espírito, na imagem e semelhança de Deus. Eles morreram ali. E a alma e o corpo, pastor, não morreu também com a morte no Espírito? A alma foi destruída e o corpo foi destruído. A alma se tornou destruída, deformada, deteriorada. E o corpo, o pecado entrou no corpo, e o corpo passou a ser um corpo deficiente, sujeito à enfermidade, sujeito à dor e sujeito à morte, porque o corpo ele vive alguns anos e ele vai morrer. Então aquele homem lindo, maravilhoso, inteligente, com facilidade de se comunicar com Deus, quando ele comeu do fruto, ele foi destruído, ele morreu, foi executado ali no Espírito. A sua alma, mente, vontade e emoções foram destruídas. Entende o que eu estou dizendo? E o corpo passou a ser o corpo da morte, o resultado da morte. O corpo, ele nasce e já está caminhando para se deteriorar. Então o homem morreu. A morte na Bíblia nem sempre é fim de existência. Eles continuaram existindo. Mas a morte entrou no mundo através deles. Então aquele homem, a imagem e semelhança de Deus, após comer o fruto, morreu. Perdeu a capacidade de comunhão com Deus. Passou a ter uma mente, vontade e emoções escravizadas e destruídas. Preso num casulo, o corpo do pecado, ele se tornou um ser totalmente destruído. Incapacitado de voltar para Deus. Incapacitado de agradar a Deus. Está claro isso na sua mente? Ele se tornou morto. Por isso que Paulo fala: estando nós mortos nos delitos e pecados. Qual era a condição? Estando nós mortos nos delitos e pecados. Então, continua aí em Gênesis no capítulo 3, o que aconteceu? Olha lá. Versículo 17. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que ordenara não comestes, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás delas o sustento, durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então o que aconteceu? A terra entrou debaixo de maldição, entrou essa coisa chamada pecado no mundo. Nós passamos essa luta toda nesses anos passados com a Covid, não é? Eu tive um cunhado que pegou Covid, ele era gordo, forte, bonitão. Ele foi definhando. Quando ele foi internar no hospital, ele secou, virou uma caveira e morreu. O que foi a Covid? Um vírus maldito que entrou no corpo dele e minou tudo que ele era. Tirou a saúde mental, tirou a saúde física, mexeu com os órgãos internos e o matou. Então o que é o pecado?
É um sistema de corrupção que entrou lá por Adão. Entrou no planeta e contaminou, estragou o planeta inteiro. Os animais foram contaminados. O homem morreu, se tornou pecador. A coisa entrou nele também. Toda a terra entrou debaixo de maldição. Essa terra linda que nós conhecemos, os animais entraram debaixo de maldição e morrem. Os vegetais morrem, o ser humano, todo fôlego de vida morre, é estragado e é contaminado. A Terra entrou numa situação pervertida. Tudo aqui no nosso planeta se tornou uma coisa contrária. Um planeta pervertido. Os animais, como nós, comeríamos frutos e os animais ervas do campo. Os animais se tornaram violentos. Um começou a comer o outro para viver. Não comeram mais as ervas do campo. Começou uma violência na natureza, o maior destruindo o menor, o mais forte destruindo o mais fraco. E todo o planeta entrou debaixo de maldição. Essa coisa chamada pecado entrou no mundo. Estragou o primeiro casal. Estragou todo esse nosso sistema. E pelo pecado entrou uma segunda coisa chamada morte. Então, o primeiro casal se tornou estragado. Mortos. O que isso aconteceu? Eles geraram filhos e filhas. E todos eles herdaram esta morte. Passou para todos. Por isso que toda pessoa que nasce nesse mundo, ela nasce naquela condição de Adão, condição de mortos, destruídos, estragados. Todos nós viemos de Adão. Então, quando nasce aquela criancinha bonitinha, o anjinho, não é anjinho, ela já nasce estragada, ela herda aquilo que veio de Adão. O mal, um estado de morte, nasce morto espiritualmente, escravizado pela vontade da carne, escravizado pelos desejos da carne, vive para si. Todos nascem nessa condição. Todos somos defeituosos. E trazemos coisas ruins na nossa alma, porque a nossa alma foi destruída. A nossa carne está cheia de prazeres. Os prazeres da carne não eram pecaminosos antes da queda. Mas depois da queda tudo se tornou lascívia, desejo maligno. O mundo sexual, emocional, foi tudo pervertido, a coisa ficou totalmente contrária. E tudo que veio de Adão e Eva passou para toda a raça humana e todos nascem assim. Se eu não entender isso, eu não consigo entender a graça de Deus. Eu não entro no Evangelho. Está bem claro isso na tua mente? Tá, né? Vamos a um texto aqui agora. Vamos lá para como Paulo descreve isso, lá em Romanos. Nós já falamos isso várias vezes. Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, logo no comecinho de Romanos. Vamos ler aquela mesma coisa. Aquele capítulo de número 3, a partir do verso 10. Poderíamos ler metade do capítulo 1 até aí, mas é muita coisa. Então, Paulo descreve isso muito bem, ele detalha isso muito bem. Eu preciso conhecer isso mesmo, isso aqui é evangelho. Evangelho não é atrair a pessoa na igreja para resolver problema, para ficar rica, para melhorar de vida, para a família ficar melhor, para ter emprego, trabalho. Isso é a mentira, é o falso evangelho que se prega na falsa igreja. Então, olha lá, verso 10, como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha lá, todos se extraviaram e todos juntos se fizeram inúteis. Então parem um pouquinho. O que Paulo está explicando? Não há um sequer. Não nasce uma pessoa boa aqui na terra. Não há quem entenda. A mente deles foi destruída. Essa mente, se não tem uma ação de Deus, ela não tem condições de entender o Evangelho, de entender Deus, de se comunicar com Deus. Não há um justo, não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem faça bem. Todos se extraviaram, todos. E juntos, uma massa inteira, se tornaram o quê? Inúteis.
inúteis. Então quer dizer que a raça humana nesse pecado para Deus é inútil, ela não tem condições de fazer nada para sair dessa situação. Ela não tem condições de salvar-se a si mesma. Ela não tem condições de se recompor, se reestruturar. É inútil, está perdida. Se Deus não agir nessa massa humana, não tem um sequer. Não tem ninguém que se salve. Não tem ninguém que entenda, não tem ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos é todos. E juntos a uma, formando uma massa só, se tornaram o quê? Inúteis, mortos. Então, quando Deus olha para a terra, a parte da igreja, ele vê os mortos. Estão tudo morto. São cheios de religião, eles adoram imagem, eles acendem vela, eles fazem missa para os mortos, eles fazem campanha de Jericó. Eles estão em igrejas, eu quero prosperar, eu vou prosperar, tentando barganhar com Deus, comprar Deus com dinheiro. Eles estão fazendo as campanhas nas igrejas evangélicas, eles estão votando fielmente naquele que o líder principal apresentou e disse para votar. Estão tudo morto, não tem entendimento. Então, quando você encontra alguém do mundo, macumbeiro e feiticeiro, você tem que ter misericórdia, porque ele está morto. Ele está lá na macumba dele, coitado, com sinceridade, mas ele está morto. Você encontra um católico lá beijando a Maria. Você não é um inimigo, não é o diabo, não é isso, gente. Criou-se na mentalidade da igreja que quem é da macumba é um inimigo, o católico é um inimigo, só é amigo quem é da igreja, o resto você é tudo inimigo. Não existe isso, é o mal contra o bem. Fizeram isso da política. Quem não é da igreja é o mal, é o demônio. Então, tudo é o mal contra o... Não existe isso. Todos estão na condição de morte. As pessoas não são inimigas, o que elas precisam é de amor, misericórdia, uma voz que fale a verdade para elas saírem da escravidão. Então, todos se extraviaram. Se você não tivesse esse entendimento, que todos se extraviaram, não há um que presta, todos estão contaminados e não tem condições de sair dessa situação, não tem como entender a graça de Deus. Não tem, porque eles vão pensar que são capazes de fazer coisas para agradar a Deus e ser salvos por obras. E não entendem o Evangelho, Então estão todos extraviados, todos se tornaram inúteis. Todos se tornaram inúteis. Então, com isso na mente, um dia quando você estiver no mercado, olha para as pessoas. Você vai ver um monte de gente morta, andando, comprando, se irritando. Estão tudo morto. Você, com os olhos naturais, você não vê nada disso. Aquele parente que falou mal de você, brigou com você, está morto, coitado. Tem misericórdia dele, não pegue inimizade com ele, não. Vocês estão entendendo? Aquele vizinho que te perturba, está morto. É um morto ali, você tem que entender isso, não fica com raiva dele, não. Eu tenho visto tanta gente nos faróis, mal vestido, pedindo alguma coisa para comer. A podridão, né? Já deixa ali num lugarzinho no carro, nota de R$2, moeda de 1, de 50. Quando eles vêm, já põe a mão para fora, estão tudo mortos. Esses políticos estão tudo mortos, fazendo coisa errada contra o povo. Essa casta rica, que é 5% da nação, que mantém os outros escravizados, são tudo mortos. Estão tudo mortos. Mortos nos delitos e pecados. Quer ver? Vamos ver outro texto aqui de Romanos. Romanos, capítulo de número 5. O homem morreu. O que aconteceu em Gênesis é a verdade. Olha lá, verso 12, olha lá. Paulo diz assim, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem ela entrou o quê? O pecado no mundo. O que é o pecado? Esse vírus, se tem exemplo, a Covid. Entrou essa coisa no mundo maligna. Ele já estava fora. Ele não fazia parte do nosso planeta. Ele estava fora desse nosso sistema. Ele já existia, estava fora.
Mas com a queda de Adão, a coisa introduziu isso, entrou no mundo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado trouxe o quê? E pelo pecado entrou a segunda coisa, a morte. Agora olha lá, o que eu estou tentando te explicar. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu não estava lá, eu não tive a opção de escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal e não comê-la, mas Adão era o cabeça da raça humana, dele sairia toda a raça humana. Não foi eu que comi do fruto, mas porque ele comeu e eu sou gerado dele, eu vim dessa raça que comeu do fruto, entrou a morte em mim, entrou o pecado, eu nasci já nessa condição de estragado. Feliz do crente que já se enxergou. Feliz do crente que entendeu isso e sabe que não é grandes coisas, que não é melhor que ninguém, que não é mais ungido que ninguém, que não é melhor, que sabe, ele se mantém na posição de gente comum e simples. Não se acha superior, mais inteligente, melhor isso, melhor. Se aquele se acha alguma coisa, ele está em trevas ainda. Porque quando eu enxergo aquilo que eu sou, aquilo que eu herdei de Adão, a morte que eu vivia, então eu tenho compreensão das pessoas. Eu sei porque eles fazem isso, porque eles são assim. Compreendo os defeitos dos outros e os meus também. Eu tenho uma compreensão do que é a cruz, do que é a graça. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Destruiu Adão e Eva. Eles tiveram filhos e filhas. A morte que eles herdaram ali passou para todos os homens, porque todos vieram dele, todos pecaram. Então todos são todos. É o que aconteceu. Só por revelação que a pessoa vai ter a mente aberta para entender isso com clareza. Porque tem muito assunto que combate essas coisas. Lá no passado, na história da igreja, se levantou um que dizia que o pecado de Adão não influenciou os filhos dele, que nós somos bons. É que viver na sociedade, se envolver, isso que nos torna maus, porque nós nascemos bons. O grande engano. Todos nós nascemos nessa condição. Você pode ver que você é uma pessoa complicada, você não se acha. Mas você é uma pessoa complicada, tem emoções complicadas, cabeça complicada. E eu também. Nós fazemos cada coisa, pensamos cada coisa estranha. Né? É que geralmente quem é não acha, mas quem está ao redor sabe o que você é. Só que você não se vê, mas ele te vê e você vê quem ele é também. Mas ele não se acha. Então essa é a condição. Estando nós mortos nos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Qual era a condição? Mortos. Então a raça humana, recapitulando, está nessa condição de morto. Toda já nasce estragada. Vou repetir, aquela criancinha bonitinha nasce, ela já vem estragada. E conforme ela vai se desenvolvendo, eu vou brincar, a víborazinha que está nela vai se manifestando. Então aquela criança não é calminha, é agitada e chora e atrapalha, e o pai e a mãe acabou. Vão ficar escravizados dela há muito tempo. Que linda a criancinha, linda, mas é assim, né? E vai crescendo, começa a fazer cada coisa de doido, e os pais coruja, ai meu filhinho, né? Eu preciso falar isso, que tem muita gente ouvindo, que precisa ouvir isso. Os filhos nasceram na igreja, são tudo santinhos, vão na igreja, ficam lá na igreja, vão lá na frente cantar, dia dos pais, papai, dia das mães, mamãe, chega no Natal, boas novas de grande alegria, nasceu o Salvador. Enquanto os pais vão dominando 5, 10, daí para frente já começa. O filho já não quer muito vir na igreja, mas tem que vir na marra, ele ainda é dominado pelo pai e pela mãe, ele vem. Mas assim que ele der um passinho a mais e começar a se libertar do pai e da mãe, a maior parte some da igreja, não quer nem saber de igreja. Não quer saber de igreja, vai cair no... Aí vai falar assim, não foi o diabo que levou. Não, é a natureza dele mesmo, né? Como eu já disse aqui no passado, no início da igreja, nós tínhamos uma mocidade enorme aqui. Pessoas que
faziam o trabalho das crianças, cantavam, faziam um montão de coisa. Hoje eu encontro alguns deles, ninguém na igreja, ninguém, todo mundo caiu no mundão, se perverteu, uns caíram nas drogas, caíram nos bares, bebendo. Aí eu olho assim, não para condenar, não estou falando isso para condenar. Quem sou eu para condenar, não é? Eles têm a palavra, um dia vão ser despertados lá na frente, só Deus sabe. Mas não adiantou cantar, fazer peça, participar de louvor. A hora que a víbora cresceu, a natureza maligna veio para fora e não adianta, não fica dentro da igreja. Por isso que você que é pai, que criou teus filhos na igreja e hoje eles estão no mundo, não foi o diabo que levou, não. A natureza maligna, que eles nasceram com ela, é que levou eles para isso. Aquela criancinha bonitinha foi crescendo, a víbora cresceu e se manifestou, né? Então todos somos assim. Está entendido isso no seu coração? Não pense que você é um pouquinho melhor. Você é assim também e eu sou assim também. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou essa coisa chamada morte. Passou para todos, todos pecaram. E agora? Não tem como o homem sair dessa situação. Nós vamos falar isso daqui para frente. Não hoje. Não tem ninguém que possa tirar o homem. Deus é justo. O homem tem uma dívida, precisa ser paga. Ele não pode dar o jeitinho brasileiro, vir assim na mão do homem. Não, tudo bem, vou deixar de lado, eu passar a mão na cabecinha assim. Não, eu tenho dozinha de você. Deixa para lá tudo que você fez. E vamos começar de novo. Só que agora você tem que acertar. Eu vou até tirar a árvore do conhecimento do bem e do mal para você não errar de novo. Não tem isso, Deus é justo. E porque Deus é justo, o que ele tem que fazer? Tem que punir, tem que cobrar o preço que o homem passou a dever para ele, que é o preço do pecado. Mas não tem ninguém na terra que possa fazer isso. Não tem ninguém. Todos são contaminados. Então lá no Velho Testamento Deus apresenta um cordeiro para ser oferecido por causa do pecado, um cordeiro sem mancha, sem defeito. Começa lá em Êxodo, né? Na saída deles da terra do Egito, na Páscoa fez aquele cordeiro. E aquilo já é uma coisa que vai apontando para um futuro, que haveria um sacrifício de alguém perfeito, que libertaria eles da terra da escravidão que era o Egito, simbolizando aquilo que o Evangelho ia fazer. Então, como não tem ninguém, Deus usa essa ilustração toda no Velho Testamento, sacrifícios de inocentes. Até que um dia Jesus Cristo vem e ele nasce pelo poder sobrenatural de Deus. Ele não nasce de uma relação sexual de um homem e uma mulher. Ele é gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Ele não herdou a genética de Adão, ele nasceu um homem perfeito, uma carne perfeita, não nasceu morto espiritualmente. Deus se humanizou. Deus vem assumir o lugar do homem na pessoa de Jesus Cristo, para poder ir para a cruz e quitar, como homem ele vai quitar a dívida que o homem tinha para com ele mesmo. Por isso que Jesus Cristo era perfeito, cordeiro perfeito, não herdou a natureza de Adão, era um homem-deus perfeito, o único que era capaz de libertar o homem da mão do diabo e libertar o homem do pecado e da condenação. Então, qual era a nossa condição? Todos nós estávamos mortos. Mortos aonde? Nessa condição que Adão passou para cada um de nós. Ninguém tinha força para sair disso. Ninguém tinha condições de sair disso. Você tem que enxergar. Se você não enxergar isso, não entende a graça de Deus. Vou repetir. Vai achar que um jejum vai te salvar, que frequentar a igreja vai te salvar, que pagar um preço vai te salvar, que fazer uma obra. Um missionário da televisão que segue a Jesus Cristo, tem vários vídeos dele gravados aí dizendo, se você não é dizimista, você vai para o inferno. Porque na cabeça dele, o dízimo tem poder de salvação. Não é o que Cristo fez na cruz. Você sabe de que eu estou falando. Está aí correndo aí na internet. Isso é um falso evangelho. Por isso que, se eu não entender o homem nessa condição,
Entender que Cristo não veio ao mundo para dar carro, casa, trabalho e curar todo mundo. Ele não veio ao mundo para ficar melhorando a vida das pessoas, entende? Não, ele veio aqui para tirar o homem desse cativeiro. E isso que eu estou te explicando é o evangelho da graça de Deus. É o evangelho. Ele não veio aqui para mim ter um emprego, passar um olhinho na carteira e arrumar um emprego. Isso aí é a mentira. Essas igrejas da televisão mentirosas já estão fazendo campanha das muralhas de Jericó de novo. Já fizeram 500, começou tudo de novo. Isso é o falso evangelho, é a mentira para tomar o dinheiro das pessoas, não é o evangelho. O evangelho é explicar isso que eu estou te explicando e mostrar o meio de salvação que o próprio Deus criou, que é Jesus Cristo na cruz. Está bem isso no teu entendimento? Isso para a gente começar a entender a graça de Deus. Agora vamos lá, volta lá para Efésios, onde nós estávamos. Capítulo de número 2. Olha lá, Deus agindo, o homem não tem parte nisso, é uma ação de Deus. Olha lá, verso 1, Ele nos deu vida, qual era a nossa condição? Tudo isso que explicamos. Estando vós mortos em quem tudo que essa minha natureza produz. O que essa minha natureza produz? Delitos e pecados. Como é que a gente andava? Olha lá. Nos quais, nesses delitos e pecados, na produção que essa carne produz, que é delito e pecado, nos quais vocês andaram, vocês viviam em outro tempo, segundo o curso do mundo. Então esse mundo tem um curso, esse mundo é um mundo gerenciado pelos desejos da carne. Tudo nesse mundo é feito para satisfazer a carne. Você vê as músicas, a maior parte das músicas é uma paixão, é uma cerveja, é uma transação, é um amor. Para satisfazer a carne. Não é? A maior parte das músicas, você lê, essas músicas que vêm brasileiras aí, nossa, só fala em paixão, música sertaneja, tem as músicas sertanejas bonitas, né? Mas o sertanejo virou essa coisa, cerveja, bebida, curtição, amor, fossa, o amor que não vai, é só essas coisas. Esse mundo, a pessoa vive para satisfazer esta carne caída e vive em função dos desejos da carne e é controlado pelo curso do mundo. Qual é o curso do mundo? Eu tenho que ficar bastante rico, não importa se eu piso nas pessoas, eu tenho que desfrutar de tudo que a riqueza me dá, viver a maior parte dos prazeres, fazer tudo, é a minha carne, é o curso do mundo. Um monte de coisas que eles inventam que você tem que comprar, sua vida vai ser melhor, você tem que comprar, você vai ser feliz se tiver isso, se você não tiver esse carro novo, você é infeliz, teu carro tem 5 anos, você precisa do zero, vai lá fazer a Câmara da Prosperidade, eu quero um carro zero, Senhor. O tempo todo você está consumindo o curso do mundo só para satisfazer a carne, a cobiça da tua carne o tempo todo. E o mundo inventa mil e um produto para pegar o teu dinheiro, dizendo, se você não tiver isso, você não é feliz. Se você não tiver esse carro, você não é feliz. Se você não comprar isso, você não é feliz. E a pessoa vai se sentindo infeliz e miserável e não consegue ter. Aí vai cair nas igrejas da televisão. Lá você vai ter, dá o teu dinheiro primeiro, que você vai ter. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Repare bem que a maior parte dos pensamentos que brotam em nós é por causa da ansiedade da carne, dos temores da carne, dos desejos da carne, da vontade da carne. A maior parte das coisas que passam na nossa cabeça, como eu vou me proteger, como eu vou sair dessa, como eu vou viver, como eu vou ser mais feliz. Carne, é só isso. E cria-se uma igreja insensível, que ninguém está aí com ninguém. Se tiver um pobre na igreja, alguém que tem condições de souber, é capaz de virar as costas e não está nem aí. É uma igreja que só busca o seu prazer, a sua melhora de vida, o que interessa. E às vezes senta do lado de um necessitado, não faz nada por ele. Porque está buscando a vitória dele, minha. Ele, pouco importa, é uma igreja insensível, não é? Vocês entendem isso? Então continua a leitura, olha lá.
Ele vos deu vida, qual era a minha condição? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Por que ele me deu vida quando ele estava morto? Porque Cristo veio, morreu na cruz, quitou a minha dívida e ele me salvou e me deu vida. Continua a leitura. Nos quais andaste em outro tempo, olha lá, segundo o curso do mundo. Segundo, olha lá, quem dita o curso do mundo? Tem uma mentalidade por trás disso. Aquela mesma mente que foi ali para Eva e falou, não, você vai ser como Deus está te enganando. Quem é o príncipe da potestade do ar? Olha lá, o curso do mundo, olha lá, segundo o curso desse mundo, o curso desse mundo, olha lá, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem ele é? O Espírito que agora atua em quem? Na igreja? Não, nos filhos da desobediência. Então, por trás desse mundo, esse curso do mundo, existe uma mentalidade, um espírito que atua nos filhos da desobediência. Na igreja não, porque a igreja verdadeira conhece a verdade, tem a mente renovada e não acredita mais na mentira dele. Entre os quais, olha lá o verso 3, nos quais também todos nós andamos outrora, olha lá, segundo a inclinação da nossa carne, tudo que a nossa carne quer. A nossa carne quer prazer, ela quer comer bem, ela quer beber bem, ela tem a cobiça, ela quer comprar as coisas, e ela quer isso, ela quer aquilo, ela quer aquela cor, ela quer aquela escada, não para nunca, ela quer aquele telhado, não para nunca, e depois ela quer aquele sapato, ela quer, eu estou correndo para satisfazer minha carne, agora ela quer isso, agora ela quer aquilo, agora é aquilo outro, agora é aquele sapato, agora é aquilo, agora é isso, agora está uma vida toda correndo atrás do vento. É isso de essa mulherada pintada, siliconada, né? Fazendo ginástica. E as mulheres, é isso que eu quero ser. E vai mudar a face, e vai tirar aqui da perna, e vai tirar a barriga, e vai, que eu quero ser aquilo. E todas as mulheres que não podem, ai, como eu gostaria. Aí aparece o saradão lá. Parece uma escada aqui, e os barrigudos, é isso que eu queria ser, eu vou fazer uma lipo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou tingir o meu cabelo, eu vou pôr a peruca, é isso que eu quero ser. E consome, tem 1001 chazinho, remedinho que vem pela internet, não acredita em qualquer coisa. Vai mudar a tua vida, você vai ser feliz. Aparece um cara, aparece uma propaganda aí, um cara que trabalhava ali na Gazeta, vendendo produtos e carros. Agora ele está fazendo uma propaganda e vem um cara e fala assim, olha o que esse médico tem para dizer, quem tem próstata inchada. Eu conheço esse cara, está na televisão de vender carro, produto, não é médico coisa nenhuma. Ele veio trazer uma fórmula para quem tem próstata inchada, dá um jeito de desinchar. Você quer saber de uma coisa? Não tem fórmula. Só tem um remedinho bom que você toma e a próstata relaxa e você faz mais xixi. Vocês estão entendendo? Não tem fórmula. Ou arranca tudo. E a turma vai atrás e acredita. Mulheres, presta atenção, não fica ali no celular o tempo todo, agora é isso, agora é aquilo, agora é o chazinho. Pelo amor de Deus, tem coisa instrutiva lá na... Tem. Mas a maior parte é para ganhar... Diz que o joinha aí, vai, tem tanta mentira, tanta ilusão, né? Tanto emagrecimento infinito, milagroso. O curso desse mundo, a pessoa gasta uma vida correndo atrás de coisas e não entendeu o evangelho, não compreendeu a verdade, foi egoísta, avarento, só pensou em si, só viveu para si. Teve parentes que podia ajudar, nunca ajudou. Teve gente na igreja que poderia ajudar, nunca levantou um dedinho. A vida toda morre. Está morto nos delitos e pecados. Está morto nos delitos e pecados. Olha lá, continuando. Entre os quais, verso 3, também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e nós não somos mais, nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, eram tudo filhos da ira. Quem são os filhos da ira? O que é a ira de Deus? O dia que ele vai julgar tudo isso.
Nós também éramos, mas agora nós somos libertos, salvos. Não somos mais filhos da ira. Filhos da ira são aqueles que estão mortos ainda nos delitos e pecados e não conhecem o Evangelho. Mas Deus, aí a ação de Deus, verso 4. Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha a nossa condição. Estando nós mortos os nossos delitos, nos deu vida. A vida, como é que isso foi possível? Nos deu vida juntamente com Cristo. Vamos parar aí. Pela graça sois salvos. Então essa é a condição do ser humano. Morto. Se Deus não agir, se Deus não despertar a mente dele, não despertá-lo no coração, ele nunca vai crer no Evangelho, ele nunca vai entender o Evangelho, ele não quer saber do Evangelho, não quer saber. Por isso que a salvação não é o homem, eu vou me decidir a aceitar Jesus. Quantas vezes eu vi isso no passado? Se decida hoje, eu vou me decidir, não vai. A nossa decisão não é Deus, é a carne. Nunca vi quem quer aceitar. Eu que aceito Jesus. Jesus está assim, por favor, olha para mim, me aceita, me dá uma chance. Deixa eu entrar na sua vida com aquela mãozinha assim, né, quase chorando porque você está fechando a porta, não deixa a porta entrar. Está lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, né? Por isso que eu falo que Apocalipse não é Evangelho, é Apocalipse. Então a pessoa pensa que ela produz alguma coisa, ela deu uma marmita para um pobre, mereço salvação. Não, ela está presa nos delitos e pecados. Faz bem dar a marmita para o pobre, mas isso não tem poder de salvar. Ninguém tem poder de salvar-se a si mesmo. Ninguém tem poder para entender sozinho pelo seu raciocínio. Se a pessoa não for despertada por Deus, não brotar, se não é uma ação de Deus, ela nunca vai aceitar o Evangelho. Nunca. Está bem claro isso na sua mente? Então, na próxima pregação nós vamos falar por quê. Então, tudo isso foi a preparação. Para de novo falarmos, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Recebe a palavra de hoje e diga assim, amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, te adoramos profundamente, nós vivemos na tua presença, estamos na tua presença e te adoramos profundamente. E o desejo profundo do nosso coração é que todos quantos ouvirem este arroz com feijão venham ter o entendimento aberto, Senhor. Venham ter revelação da graça de Deus. Isso vale mais do que qualquer coisa. Crendo que será, oramos com fé, em nome de Jesus. E você diz amém.